Olá, saudações amigo do Pensamento Crítico, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Neste vídeo eu quero fazer dois comunicados importantíssimos a você. O primeiro, eu quero te desejar um feliz e abençoado 2023. Que as festividades de fim de ano sirvam para revigorar as suas energias, as suas esperanças, os seus ânimos, a sua capacidade de planejar e executar as suas metas para 2023. Segundo comunicado, eu quero te convidar para acompanhar uma retrospectiva do nosso canal ao longo do ano de 2022. Confira aí os 5 vídeos que mais performaram neste canal ao longo de 2022. Qual é a concepção de liberdade que está presente no pensamento de Hegel? Qual é o papel do Estado de acordo com a filosofia de Hegel? Para tratar deste assunto, eu convidei o especialista do pensamento de Hegel, o hegeliano professor John Aquino. Ele que é filósofo e professor do Instituto Federal do Ceará. Professor John, seja muito bem-vindo aqui ao canal Central Filosófica. E aí, João, obrigado pelo convite para a gente falar um pouco sobre Hegel. Sempre é algo que me dá bastante prazer poder levar a palavra da salvação hegeliana para os vários cantos do Brasil, né? Vamos lá então, John. John, sei que você escreveu um livro, né, sobre Hegel. E lá no seu livro, você tematiza o conceito de liberdade objetiva. Qual é essa concepção hegeliana de liberdade objetiva? O que é essa liberdade objetiva? Ele fala de liberdade objetiva e liberdade subjetiva. Por que isso? Como que a gente pode pensar a ideia de liberdade no pensamento hegeliano? Massa. Bem, a noção de liberdade é um conceito, é o conceito central, não é nem um conceito, é o conceito central da filosofia de Hegel, né? O Hegel, ele bota um sinal de igualdade entre razão e liberdade. Quando Hegel fala de racionalidade, de algo de razão, por exemplo, do desenvolvimento da razão na história, ele está falando nada mais nada menos do que a preservação e promoção da liberdade. O Hegel qualifica como racional, né, aquilo que preserva e promove a liberdade, caracterizando como irracional aquilo que não preserva e não promove a liberdade, né? E o Hegel, ele tematiza 3 dimensões da liberdade. Não são 3 partes, né, 3 aspectos distintos da liberdade, são momentos da mesma coisa que a liberdade. E ele usa o conceito de espírito, né? Espírito é um conceito polissêmico em Hegel, mas que ele fala na filosofia do direito que a substância do espírito é a liberdade. Quando ele está falando de espírito, ele está falando nada mais nada menos do que de liberdade. A liberdade, ela tem 3 dimensões, a subjetiva, a objetiva e a absoluta. Escolhi falar da liberdade objetiva. Por que falar da liberdade objetiva? Porque a liberdade objetiva é aquela liberdade que o Hegel diz que não é a do eu, mas é a do nós. Em uma das passagens que eu mais gosto da fenomenologia. Antes do Hegel falar sobre a dialética do senhor e do escravo, ele fala que vai falar de um eu que é um nós, e de um nós que é um eu. Hoje nós vamos falar do filósofo Michel de Montaigne. Quem foi Michel de Montaigne? Qual é a sua importância dentro da filosofia? Para tratar deste assunto, eu convidei o professor Danilo Marcondes, ele que é professor, ele que é filósofo e professor da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado, João Aparecido, é um grande prazer estar aqui com você e parabéns aí pela sua Central Filosófica. Eu acho que são iniciativas desse tipo que são muito positivas para nós e para ampliação do público da filosofia, para a divulgação da filosofia. E também parabéns pela escolha do tema Michel de Montaigne. Como nós estávamos comentando, Montaigne nem sempre é muito discutido, né? Tanto quanto Kant, o Nietzsche, o Descartes mesmo, né? Mas é um filósofo, como eu pretendo mostrar rapidamente, de grande importância e de grande originalidade, sobretudo.
Professor Danilo, então vamos lá. Então, quem foi, né, ou quem é, né, Michel de Montaigne? Acho que você colocou bem, porque sobre os filósofos, a gente sempre deve usar o presente, né? Porque eles estão aí vivos entre nós, né? Então, Montaigne, como está aí, é um filósofo do século XVI, foi um grande filósofo, mas também é um grande filósofo. Por quê? Porque nós continuamos a ler Montaigne, ele continua a despertar muito interesse, ele continua a nos provocar enquanto pensador. Ele é um pensador da segunda metade do século XVI, de 1533 a 1592, e é um pensador que, na minha opinião, deve ser entendido no seu contexto. É um pensador da França, né, desde o século XVI, um século extremamente conturbado. É o século... Pronto, estamos ao vivo aqui para o nosso canal Central Filosófica para mais uma live, hoje, 8/9, e o tema é sobre o dia 7 de setembro, que foi ontem, para quem está nos acompanhando ao vivo. Ou seja, vamos falar exatamente do dia 7 de setembro, o dia que se comemora a independência do Brasil. Mas o que isso significa para o Brasil e para os brasileiros? E o tema da nossa live é o 7 de setembro, Brasil, uma nação inventada. Para tratar deste assunto, eu convidei os seguintes professores. Professor Valtuir, ele que já passou aqui pelo meu canal Central Filosófico, ele que é historiador, professor da UEG. Boa noite, professor Valtuir. Boa noite, João. Boa noite às professoras Isabel, professora Helena. Prazer, novamente, estar contigo aqui nesse seu canal Central Filosófico. Convidei também a professora Maria Isabel Limões, ela que também já passou aqui pelo meu canal, fazendo uma live, Democracia Ontem e Hoje, gravando aqui também uma entrevista sobre Thomas Hobbes e David Hume. Enfim, ela já apresentou aqui o nosso canal Central Filosófica. Boa noite, professora Maria Isabel Limões. Mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite. Boa noite, João. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de voltar a conversar aqui no seu canal, com Helena, Valtuir. Dou boa noite a eles também. E também convidei a professora Helena Esser, professora da UFG, que também já alimentou aqui o meu canal, tanto no lançamento do meu livro, também fazendo lives aqui, juntamente com a professora Limões, falando de John Locke aqui em uma entrevista. Enfim, Tocqueville já esteve aqui. Professora muito querida aqui na UFG. Boa noite, professora Helena. Obrigado pelo aceite do convite. Boa noite, João Aparecido. Eu que agradeço o convite. Acho que é extremamente importante nós falarmos sobre esse assunto. Fico muito contente de compartilhar esse momento com a Maria Isabel, Valtuir e com você, João Aparecido. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui do tema. Professor Valtuir, o senhor que é historiador, nos fale aí um pouco desse 7 de setembro, qual é o significado desse 7 de setembro, né, para o Brasil, para os brasileiros. Bom, primeiro, João, assim, cumprimentar o pessoal que está acompanhando-nos, né, e para mim uma grata satisfação de poder estar compartilhando essa reflexão, né, com a professora Isabel e a professora Helena. Muito obrigado por ter esse prazer de estar com vocês aqui. João, assim, na verdade, o 7 de setembro, ele acaba sendo uma data emblemática, né? E nesse ano, evidentemente, ele tem um outro significado, porque completa-se os 200 anos. Estamos vivendo o chamado o bicentenário, né, do processo de independência do Brasil. E hoje, como historiador, e nós temos, eu acho que as ciências humanas, de uma forma ou de outra, né, nós temos discutido isso. A Associação Nacional dos Professores de História, ANPUR, né, tem feito um trabalho muito relevante do ponto de vista, inclusive, com material e discussão, fazendo com que isso chegue, inclusive, no chão da escola, até um projeto da ANPUR, né, para que possa discutir não só academicamente, mas também com os nossos alunos. E quando você teve aquela conversa comigo, né, e eu até sugeri para a gente pensar a partir de uma nação inventada, né? Eu acabei me inspirando um pouco no livro do Benedict Anderson, né, que é Comunidades Imaginadas, para a gente poder pensar isso, porque do ponto de vista de pensar essa nação, né,
Aí, claro que o debate dele é muito mais amplo, não vai dar para a gente aprofundar, mas eu penso que isso ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, os debates, inclusive os discursos oficiais que a gente está visualizando, nós vivenciamos isso ontem, no dia 7, né? Onde você tem todo um discurso de uma nação inventada. E isso não só, como você me provocou aqui, com relação ao grito do Ipiranga, né? Hoje, nós temos muitos historiadores, especialistas nessa área de pensar o Brasil colônia, inclusive tem colocado em xeque se realmente houve o grito do Ipiranga, né? Se realmente houve essa afirmativa. Eu gostaria que vocês comentassem aí o significado do 7 de setembro hoje para o Brasil e os brasileiros, olhando aí, levando em consideração a soberania brasileira. Eu vou fazer algumas considerações aí a partir dessa provocação do João e levando em conta a fala do Valtuir. Na verdade, levando em conta quando o João chamou, né, para participar dessa live, ele já apresentou essa ideia, né, que o Valtuir trouxe da comunidade imaginada, que ele tirou do Anderson, e aí pensando a partir daí, essa ideia de uma unidade imaginada, né, de uma nação, me levou a uma ideia que aparece no Claude Lefort, quando ele usa, de um lado, essa ideia enfim, a distinção entre o imaginário e o simbólico, uma unidade imaginada e uma unidade simbólica da nação, da comunidade, do corpo político, né? Eu queria introduzir essa distinção aqui para a gente pensar, né? Quer dizer, a ideia é que, de um lado, como o Valtuir levantou, né, há uma espécie, a gente poderia dizer, uma disputa de narrativa sobre essa unidade imaginária da nação, que não é dizer que a imaginária não é denegrir o caráter dessa unidade, mas acho que é mostrar, chamar atenção para esse caráter imaginado. Eu acho chamar atenção, e isso apareceu bastante na fala do Valtuir, para o caráter disputado dessa unidade, porque a imaginação é um lugar de uma narrativa, de uma mobilização de imagens, como, por exemplo, né, do famoso quadro do Pedro Américo, o Dom Pedro ali desembainhando, dizendo independência ou morte. Então, todo um imaginário que é mobilizado nessa representação, que conta de uma certa maneira, né, tece de uma certa maneira essa unidade da nação brasileira e, como o Valtuir chamou atenção, bom, mas muita gente ficou de fora, outras narrativas, tem outros jeitos de contar, e aí acho que é o papel da história mesmo reencontrar as diversas narrativas e sentidos diferentes que pode se dar para essa unidade que, como também o Valtuir chamou atenção, é muito importante, né? É muito importante para nós, como brasileiros, discutir isso, entender o que é ser brasileiro, o que nos torna brasileiros, o que nos dá uma unidade. A gente ainda não superou, né, essa necessidade desse recorte, né, de uma nação, ou, é isso que eu queria introduzir agora, de um Estado soberano, né, que é a soberania, né? Quer dizer, estamos todos submetidos à mesma Constituição, à mesma lei, né? E nesse sentido é como se nós fôssemos um. Professora Helena. Mais uma vez, obrigada, João, por ter me convidado também para participar dessa conversa. Assim, eu concordo com as exposições, acho que eu vou tentar apenas dar mais um pitacozinho aqui para contribuir com a conversa. Uma das coisas que me chamou bastante atenção na sua proposta mesmo, né, na sua provocação de pensar uma nação inventada, é justamente a ideia de que, quando a gente fala de nação, pelo menos a ideia que a gente tem é de que as pessoas, a ideia de nação é de que as pessoas se vinculam umas às outras por meio de uma construção conjunta de língua, de cultura, né? Quer dizer, é algo que não existe por si,
né? Mas que é algo que vai sendo construído pouco a pouco pela ação das próprias pessoas que convivem, que se reconhecem como membros de uma mesma comunidade. Então, quando você nos diz uma nação inventada, né? Quer dizer, o que aparece justamente é uma dúvida acerca de como surgiu esta comunidade, né? Quer dizer, essa comunidade de nós brasileiros que nos entendemos como uma nação. Quer dizer, não é simplesmente uma... apenas, do meu ponto de vista, acho que aqui é claro que há uma disputa de narrativas, mas acho que a gente pode observar uma certa narrativa predominante, né? Que aparece justamente no inventor, né? Aquele que toma para si a possibilidade não apenas de declarar a independência, mas também de chamar uma Assembleia Constituinte, de desfazer essa Assembleia Constituinte, de prender, exilar os deputados, outorgar uma Constituição, né? Quer dizer, e como que se dá isso? Ora, não é que se dê a revelia do povo, né? Mas se dá, me parece, no silenciamento, no apagamento do povo. Qual é a relação entre a filosofia e a metafísica e a ontologia? É possível existir filosofia sem metafísica, sem ontologia? Nesse imbróglio de coisas que eu acabei dizendo, você poderia diferenciar para a gente, conceituar metafísica, ontologia e falar da relação, né, que esses dois termos, né, ou seja, essas duas áreas aí assumem com a filosofia? Olha, você tem razão de falar de imbróglio. E isso acontece muitas vezes na filosofia. Hoje não se sabe mais exatamente dizer o que é ontologia ou o que é metafísica, porque praticamente cada filósofo tem uma concepção a respeito. Veja bem, um fato muito interessante a respeito disso é que quando surgiu a filosofia dita analítica, que hoje certamente nas suas diversas correntes pode-se dizer uma das filosofias hegemônicas do nosso tempo, a ontologia tinha sido banida da face da Terra, porque um dos seus primeiros grandes líderes, Rudolf Carnap, dizia que o objeto da filosofia é a linguagem. Os filósofos se imaginam que estão falando do mundo, mas não estão falando do mundo, estão falando da linguagem, e, portanto, a filosofia se concentra na consideração da linguagem em si mesma. Ele depois, na segunda fase, chegou à conclusão que tinha sido extremamente exagerado, que a linguagem implica uma semântica, e uma semântica implica uma ontologia, mas não chegou a articular isso. Na realidade, se você pega aquilo que é considerado hoje o pensamento fundamental dele, continua sendo um pensamento que reduziu a linguagem a um tema da filosofia e o único. Ora, o professor Wolfgang Stegmüller, que é um dos grandes corifeus da filosofia analítica nos anos 60, 70, etc., ele dizia que a filosofia expulsou a metafísica pela sala de visita e a metafísica entrou pela cozinha. Para dizer, não tem jeito, porque é uma dimensão fundamental. Nesse vídeo eu quero responder a uma pergunta dos nossos inscritos, que é o Gessé Estrela, né? É uma pergunta que ele fez, na verdade, um pedido que ele fez aqui no vídeo do professor Manfredo, né? Filosofia e Ontologia. Ele assistiu à entrevista e deixou aqui um comentário dizendo: gostaria de compreender melhor a diferença entre ser e ente. Como eu sempre digo aqui, o seu comentário, a sua pergunta, né? Eles poderão ser objeto de um novo vídeo, assim como foi o caso do Gessé Estrela, né? O seu comentário. Então vamos lá. Esse vídeo ele faz parte da playlist Filosofia para Iniciantes, tá? E ente é tudo o que é. Ou seja, é síntese de ser mais determinação. Entes são os seres determinados, né? Eu sou um ente,
esse aparelho celular é um ente, né? Este lápis é um ente, esses óculos são um ente, esse foninho de ouvido que eu estou usando é um ente. Tudo que é ente. Então, entes são todos os seres. E o ser é o fundamento do ente. O ser é aquilo que fundamenta os entes, é o sustentáculo do ente enquanto ser que existe, enquanto algo que existe, algo que é. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, comentários e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Se está aqui em nosso canal pela primeira vez, conheça o trabalho que é desenvolvido aqui e se inscreva no mesmo e ative o sininho de notificações para ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.